aprendendo um pouco da palavra do Senhor nessa noite. Amém? Malaquias capítulo 1, o tema da mensagem é perigos em relação ao culto. Amém? Nós vamos ver como nós estamos oferecendo culto a Deus, como nós estamos cultuando a Deus, se a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. Vamos lá. Malaquias capítulo 1, advertência à palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras de sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados por rancor, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu as demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível, na hora de trazerem animais secos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que nos atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaciguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseia e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um rebanho macho sem defeito, promete oferecer e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém? Esse texto no qual nós lemos neste livro conta a história do povo de Israel. Eles haviam retornado do exílio de Faraó cheio de esperanças. Eles haviam sido escravos durante muito tempo, mas com o passar dos anos, após voltar do exílio, do cativeiro de Faraó, eles estavam ficando desiludidos. Por que essa desilusão veio? Essa desilusão veio porque a prosperidade que Deus havia prometido ainda não havia chegado. E eles estavam sofrendo com a seca, eles estavam sofrendo com a fome, e por essa desilusão da prosperidade não ter chegado, e esse sofrimento de seca e de fome que eles estavam passando, eles começaram a duvidar do amor de Deus. E Deus enviou Malaquias para despertar o povo de Israel de um sono espiritual que eles estavam adormecidos, porque eles colocavam em dúvida a soberania de Deus, e eles estavam argumentando que não havia proveito em obedecer a Deus. Por que eles argumentavam que não tinha proveito em obedecer a Deus? Porque esse argumento vinha porque os ímpios que não serviam a Deus estavam prosperando e eles não. Então, quantas vezes nós olhamos, eu sempre digo aqui que nós temos um mal no nosso coração, que é fazer a comparação do ímpio com o santo, e a Bíblia diz que nós não podemos fazer tal comparação. A Bíblia diz em Salmo 37 que não podemos nos indignar com os ímpios que prosperam no nosso caminho, porque
cedo eles vão ser ceifados. Então esse povo aqui estava argumentando com Deus, colocando em dúvida o amor de Deus, porque eles estavam com uma prosperidade prometida, mas que ainda não havia chegado. E quantas vezes eu e você estamos colocando em dúvida o amor de Deus, porque nós esperamos que alguma coisa boa aconteça e parece que alguma coisa boa nunca acontece. Mas nós vamos ver aqui que é totalmente contrário à verdade de Deus. Então esse povo, eles estavam argumentando com Deus. E o povo de Israel foi um povo sempre obstinado em não obedecer a Deus. Desde que quando eles saíram do Egito, eles sempre oscilaram em servir ao Senhor. E eu digo para você com a autoridade da palavra, Tiago diz que nós não podemos ser inconstantes como as ondas do mar que são levadas e impelidas pelo vento. Há muitas pessoas aqui hoje nesse recinto que são inconstantes e que ficam oscilando entre servir ao Senhor. E a Bíblia diz que desde essa saída do Egito, eles sempre oscilaram em servir ao Senhor. E era um ciclo vicioso. Eles pecavam, Deus os repreendia e eles se arrependiam. Mas o texto de Malaquias, no livro de Malaquias, está evidenciando um novo comportamento desse povo de Israel. Um novo comportamento diante da mensagem de Deus. Qual foi esse novo comportamento? Eles deixaram de considerar os pecados deles. Eles passaram a questionar a mensagem que havia sido entregue pelos profetas. Então um povo que que pecava contra Deus, Deus os corrigia, eles se arrependiam e eles voltavam para o Senhor. Nesse texto lido aqui, no livro de Malaquias, eles passaram a questionar a mensagem do Senhor. Evidencia um novo comportamento desse povo. E a gente pode ver que esse povo que foi tirado do cativeiro, eles acabaram se envolvendo ainda mais com o pecado. Então a gente pode ver aqui que Malaquias enfrentava os mesmos problemas que Neemias enfrentou. E os problemas que Malaquias estava enfrentando aqui eram o desprezo dos sacerdotes pela santidade do templo e as cerimônias, relaxamento do povo em trazer dízimos e ofertas, e os casamentos mistos entre o povo da aliança e os pagãos. Então esse texto aqui, esse livro, é muito interessante por evidenciar um novo comportamento. Deus os chama à repreensão e eles não atendem, eles questionam ao Senhor. Então nós vamos tentar estudar esse livro, esse capítulo da realidade, do verso 1 até o verso, são 14 versículos. Vamos ver se vai dar tempo. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, antes de ver os perigos em relação ao culto, é que Deus ele declara o seu amor ao povo. Os 5 primeiros versículos lidos aqui falam especificamente do amor de Deus para com o seu povo. Porque Deus disse para o povo da seguinte forma, no verso 2, ele diz assim: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas ao invés de eles aceitarem o amor de Deus, eles perguntaram a Deus: em que nos amaste? Por que eles perguntaram a Deus ao invés de aceitar o amor de Deus? Em que nos amaste? Porque eles estavam querendo saber aonde esse amor que Deus havia dito para eles, que amava eles, estava sendo demonstrado. Porque a condição do povo era uma condição miserável. Eles passavam por seca, eles passavam por fome, eles passavam por dificuldade. E esse é o grande questionamento nosso. Nós achamos que por Deus nos amar, Ele vai nos isentar de passar por dificuldade. E nós sabemos, eu tenho falado que é totalmente contrário. Jesus disse: você vai ter aflição. Então esse povo, eles estavam perguntando: aonde o Senhor está nos amando? Porque nós estamos passando por dificuldade, nós queremos ver aonde esse amor tem sido demonstrado. E foi uma resposta leviana da parte do povo. Por que foi uma resposta leviana da parte do povo? Porque a condição miserável que eles estavam passando não era culpa de Deus, era culpa deles, era culpa dos seus próprios pecados. A palavra do Senhor diz: de que se queixa o homem, queixa-se cada um dos seus próprios pecados. Então muitas vezes nós estamos nos queixando e dizendo: Deus, o Senhor me ama tanto, por que eu estou passando por isso? Gálatas capítulo 6, verso 7: de Deus ninguém zomba, o que o homem plantar, certamente ele vai colher. Então às vezes nós estamos sofrendo, não é porque Deus quer que nós soframos, é consequência de nossos atos. Eu sempre digo o seguinte: o que eu plantei ontem, vivo hoje. O que eu vou viver amanhã é o que eu estou plantando hoje. Então não podemos reclamar do vento se nós deixamos a janela
Deus tratou eles como filho, mas Israel não honrou como pai. Não houve honra, não houve respeito, e a gente pode ver que Deus está declarando o amor dele. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Então Jesus te ama. Aí você pode perguntar assim: então por que ele não faz o que eu quero? Por que ele não faz o que eu preciso? Eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho uma plena certeza que há um tempo e um modo para todas as coisas debaixo do céu. Independente de acontecer ou não, o apóstolo Paulo disse assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então aprenda a viver contente, tendo ou não tendo, acontecendo ou não, Deus continua te amando, Ele continua sendo seu Pai, e Ele não te deixa e nem te desampara. Amém? E apesar de Deus demonstrar, declarar o amor dele, Israel desonra o Senhor, porque Malaquias aqui, ele conquista a atenção dos sacerdotes, que era na realidade os pastores, vamos dizer, da época. Ele conquista a atenção do sacerdote antes de acusar os sacerdotes. O verso 6, acompanhe comigo: o filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Então os sacerdotes não demonstravam amor por Deus, não demonstravam respeito por Deus. Eles estavam fazendo a obra de Deus sem andar com Deus. Eles não tinham fidelidade aos mandamentos de Deus, não tinham fidelidade à palavra de Deus. Então, para você fazer alguma coisa para o Senhor, você tem que andar com o Senhor. Eles haviam se corrompido moralmente, e a gente pode ver em Jeremias 48:10, diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor com negligência, maldito aquele que impede a sua espada de derramar o seu sangue. Eles estavam errados e não admitiam que estavam errados. Eles estavam cegos, eles estavam endurecidos. E quantas vezes nós estamos assim? Estamos errados e não admitimos que estamos errados. Você já percebeu que nós sempre queremos achar um culpado para os nossos erros? Eu sempre digo isso, que Eva culpou, eu não, a Bíblia, né? Eva culpou Adão, Adão culpou Eva, os dois juntou e culpou a serpente. A grande pergunta é: quem você está culpando? Olha para o seu irmão e pergunta: não é culpa minha. Fala para ele na realidade. Não é culpa minha. Amém? Porque Israel, apesar de Deus demonstrar amor por eles, eles estavam desonrando a Deus. Então, quantas vezes a nossa vida, nós não estamos andando com Deus? O Ivan bem disse aqui, né? Que Deus, Ele não quer você simplesmente um culto de domingo, um culto de quinta. Ele quer que você ande com Ele. Ele quer andar com você 24 horas por dia. O grande problema nosso é que nós achamos que vir à igreja vai nos isentar. Então, aprenda: apesar do amor de Deus, Israel desonrou ao Senhor. O filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se Deus é Deus, por que eu e você não estamos o adorando e não estamos o honrando? Agora nós vamos ver o primeiro perigo com relação ao culto a Deus. O primeiro perigo com relação ao culto a Deus é o perigo de se praticar o mal sem perceber. Porque apesar de Deus estar corrigindo, chamando a atenção, exortando o povo, puxando a orelha do povo, eles não estavam acatando. Ao invés de acatar o que Deus estava falando para eles, eles estavam questionando ao Senhor. Eles praticavam o mal sem perceber. Então, apesar de toda a exortação, eles estavam tentando racionalizar com Deus. Eles tentavam argumentar com Deus. Eu quero te dizer que esses argumentos que nós oferecemos para Deus, eles não servem para nada. E muitas vezes nós vemos aqui e nós tentamos argumentar com Deus. Quem já tentou argumentar com Deus? Eu já. Quem já levanta a mão, gentileza? Todo mundo um dia já tentou argumentar com Deus. Ah, Deus, eu não tenho tempo. Ah, Deus, eu estou cansado. Ah, Deus, hoje não. São vários argumentos que nós damos desculpas. E um dia Deus falou para mim assim: as suas desculpas são esfarrapadas. Então a desculpa que você está dando para Deus para servir a Ele é esfarrapada. O texto que nós lemos de Isaías 48:10 diz: maldito o que fizer a obra do Senhor de forma relaxada, negligente, preservando a sua espada do sangue. Então o profeta Malaquias, eles denunciam o pecado do povo como se estivesse num tribunal. E sabe qual era a acusação de Deus contra Israel? Eles não honravam
argumentavam com Deus. E quantas vezes nós estamos argumentando, estamos muitas vezes tendo esse perigo de praticar o mal sem perceber. É a chamada iniquidade. Iniquidade é aquilo que nós vamos praticando paulatinamente, rotineiramente, e acaba que se torna normal. Já ouviu aquele ditado assim, quando a mentira é contada várias vezes, ela se torna verdade? É mais ou menos isso que o povo estava vivendo. Eles estavam praticando o mal, desonrando a Deus, desprezando a Deus, não respeitando a Deus, e Deus chama a atenção deles e eles não atendem. E quantas vezes o Senhor tem chamado a sua atenção? Quantas vezes o Senhor tem puxado a sua orelha? Às vezes uma porta tem se fechado na sua vida. Não é porque o Senhor é mau, é para chamar a sua atenção. Eu aprendi uma coisa, que a dor é o megafone de Deus para chamar a nossa atenção. Se começou a doer aqui o seu coração, você começa a fazer as coisas, não dá certo, Deus está querendo chamar a sua atenção. Então há esse perigo de se praticar o mal sem perceber. Há o perigo também de não aceitar a repreensão divina. Deus os repreende, só que eles estavam com o coração endurecido, com os olhos fechados. Por que eles estavam com o coração endurecido? Porque quando Deus os chama à repreensão, eles retrucam a Deus. Deus diz assim: vocês estão desprezando o meu nome, igreja. E eles perguntam no verso 6: em que te desprezamos o teu nome? E no verso 7 diz assim: em que te havemos profanado? E quantas vezes o Senhor está chamando a nossa atenção e nós estamos tentando retrucar contra Deus? Eu te digo, pelo menos quando um pai chama a atenção de um filho, se ele retruca demais, o que vai acontecer? Quem já retrucou pai e mãe sabe como que é o negócio. Então às vezes nós estamos retrucando Deus. Quem sabe Deus está dizendo assim: você está errado. Você está dizendo: em que eu estou errado? Mas lá no fundo a gente sabe. Lá no fundo a gente sabe. Só que a gente tenta jogar para debaixo do tapete. É o que eu sempre prego aqui, que muitas vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas prefere vir pedir oração para perguntar para Deus o que tem que fazer. Quem sabe você entrou essa porta dentro, você já tem certeza do que tem que fazer, mas alguém te disse assim: vai lá na igreja, que o pastor Hélio vai orar com você e Deus vai falar com você. Vai falar a mesma coisa que você já sabe. Vai adiantar ouvir a mesma coisa? Tem que colocar em prática. Então a gente pode ver que há um perigo de não se aceitar a repreensão de Deus. Quando Deus te repreender, aceite, porque Ele é Senhor dos senhores. E a gente pode ver que Caim foi repreendido por Deus porque ele ofereceu um culto inaceitável a Deus. E ao invés de mudar de vida, o coração de Caim se endurece ainda mais. Então quando Deus, eu vejo isso, porque eu já sou pastor há muitos anos, não sou velho não, mas eu sou pastor já há um tempinho. O que você riu, Virgínia? Falei que eu não sou velho esse aí. Tem 39 anos só, nasci em 78. Amém. Então, mas eu já vi muitas pessoas não aceitando a repreensão divina. Eu já vi muitas pessoas não pedindo oração e Deus exortando, puxando a orelha, e as pessoas não acatam, elas ao invés de acatar, elas retrucam contra Deus, e com isso elas vão embora. Se eu não me engano, João 6,66 diz assim: que alguns deixaram de seguir Jesus porque disseram: duro é esse seu discurso. Então servir a Deus vai exigir renúncia da sua parte. Então cuidado com esse perigo de quando Deus falar com você, ao invés de mudar de vida, o coração endurecer ainda mais. Amém? Outro perigo, o perigo da impureza na vida do adorador, porque eles estavam oferecendo a Deus pão imundo. E nós muitas vezes pecamos contra Deus pela maneira como nós cultuamos a Deus. Nós cultuamos a Deus muitas vezes com irreverência. Nós cultuamos a Deus muitas vezes de uma forma superficial, de uma forma leviana. Quem sabe você está aqui e está pensando assim: meu Deus, meu celular está tocando aqui dentro da bolsa. Uma forma superficial. E muitas vezes nós estamos cultuando a Deus sem reverência. Uma coisa que eu sempre digo e volto a repetir, que nós não temos um hábito que os cristãos de antigamente tinham.
tinha entrar na igreja, dobrar o seu joelho, orar, pedir perdão e já começar adorando a Deus logo quando você entrar aqui dobrando o seu joelho. Se eu for perguntar aqui, 99,9% de todos os que estão aqui não dobraram o seu joelho diante do Senhor. E muitas vezes quando nós vamos orar ao Senhor, nós oramos de uma forma irreverente, não temos temor, não temos tremor diante do Senhor nosso Deus. Então a gente pode ver que se Deus não aceitar a sua vida, Ele não aceita o culto. Se Deus não aceitar o coração, Ele não aceita a oferta. Não estou dizendo simplesmente de dinheiro, caso está aí, né? Não estou dizendo só de dinheiro. Nós temos que aprender, se Deus não aceitar o seu coração, Ele não vai aceitar a sua oferta de adoração ao Senhor. Se Ele não aceitar a sua vida, Ele não vai aceitar o seu culto a Ele, porque a oferta revela a vida do ofertante. Malaquias estava dizendo ao povo da seguinte forma: será que com essa oferta Deus vai aceitar a sua pessoa? Porque Deus não busca adoração, Deus busca adorador. E os sacerdotes aqui, eles estavam oferecendo a Deus algo impuro, algo que era imprestável, algo que era inaceitável diante do Senhor. Então, se Deus não aceitar o seu coração, Ele não vai aceitar a sua oferta hoje. E a Bíblia diz que Ele passa em revista como anda o seu coração diante de Deus. Fala para o seu irmão, como anda o seu coração diante de Deus. O culto precisa ser em espírito e em verdade, porque o nosso culto, o culto a Deus, ele tem que ser bíblico, ou senão ele é anátema. Sabe o que é anátema? Maldição. Tudo que nós formos fazer a Deus, cultuar a Deus, tem que estar dentro da palavra do Senhor. Nós não temos a liberdade de oferecer um culto a Deus do jeito que nós queremos, porque Deus estabeleceu normas. O nosso culto a Deus precisa ser de todo o coração, com sinceridade, com zelo, com amor, com alegria, com deleite. Deus não aceita nada menos do que o melhor. Se você vem a Deus e não oferece o melhor para Ele, o seu culto a Ele, durante essa 1h30 que nós estamos aqui, Deus não vai aceitar o culto. Se a sua vida e a minha vida lá fora não é uma vida digna de um testemunho cristão, Deus não vai receber a nossa oferta. Porque muitas vezes nós achamos que adorar a Deus é só dentro dessas 4 paredes, e temos um mau costume, e um costume que não é bíblico, de dizer: aqui é a casa de Deus. Eu quero te dizer que Deus não mora aqui não. Paulo diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Então Deus não mora aqui. Quando você for embora, Ele vai com você. Então nós temos que aprender a dar testemunho lá fora, porque se Deus não aceitar o meu testemunho de vida durante toda a semana, quando chegar no domingo, meu culto vai ser emprestado. Vai ser um culto vazio, um culto simplesmente de religiosidade, de dizer: eu fui na igreja domingo, para como se fosse desencargo de consciência. Aí o restante da vida vive a meu prazer, como se bem entendesse. Porque há um perigo na impureza na vida do adorador. Muitas vezes nós estamos impuros e entramos na presença de Deus e não pedimos nem perdão a Deus. E quem aqui não é pecador? Quem aqui é pecador? Todo mundo. Então é por isso que eu e você temos que aprender a adorar a Deus com reverência, não de forma superficial. Nós temos que entregar aquilo que temos, aquilo que somos, e consagrar ao Senhor. Amém? Então nosso culto, ele precisa ser espírito e em verdade, de todo o coração, com zelo e com sinceridade. Outro perigo, o perigo de se oferecer. Agora aqui é que muitos vão se assustar. O perigo de se oferecer para Deus o resto e não as primícias. Porque Deus, como eu acabei de dizer, não aceita nada menos que o melhor. E se você prestou atenção no texto, os sacerdotes estavam trazendo para Deus animais para oferecer a Deus em sacrifício: animal cego, coxo, enfermo, dilacerado, defeituoso. Eles estavam oferecendo a Deus o resto, o imprestável, o pior. Eles levavam até mesmo a carniça para oferecer a Deus. E essa prática de levar um animal cego, imundo, enfermo, defeituoso, coxo, era contrário à orientação da Bíblia.
porque não será aceito em favor de vocês. Por que não poderia levar um animal defeituoso para ser sacrificado no templo? Porque esse sacrifício é um tipo de sacrifício perfeito de Cristo, porque a Bíblia diz que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando eles levavam o animal, aquilo que era carniça, o cego, o defeituoso, o enfermo, o coxo, eles estavam dizendo que Cristo era cego, defeituoso e coxo, e Deus não estava aceitando aquilo, porque eles pensavam assim: para Deus qualquer coisa serve. Eles retribuíam o amor de Deus com descaso. E quantas vezes nós estamos fazendo assim? Para Deus qualquer coisa serve. Eu já preguei em muitas igrejas, eu já vi um mal. Eu já disse isso aqui várias vezes. Muitas pessoas têm o costume de dizer assim: vai lá uma pessoa cantar, essa é a minha oportunidade para cantar. Aí ela já chega com a atitude errada. Ela chega assim pensando que está mostrando humildade. Ó igreja, eu vou cantar aqui, mas eu não ensaiei não. Mas vocês não preocupam não, que não é para vocês, é para Deus. Deu para você entender? Você já viu isso? Ora, se não ensaiou, não devia nem estar lá. Se não sabe cantar, não devia nem estar lá. Ah, pastor, Deus recebe, Deus vê o coração. Mas aqui o sacerdote estava pensando assim: para Deus qualquer coisa serve. Então há um grande perigo de se oferecer para Deus o resto e não as primícias. E Deus não aceita nada menos do que o melhor. Se você está oferecendo para Deus o resto e não as primícias, as primeiras coisas, o melhor para Deus, Deus não está aceitando. Então a gente pode ver que o verso 9 deixa claro que Deus não aceita nada menos do que o melhor. Então, se você vai fazer alguma coisa para Deus, se você vai pregar, estude o que você vai pregar para você não passar vergonha. Se você vai cantar, ensaie. Se você vai fazer alguma coisa, trazer alguma oferta aqui, por mais que seja um pouco, se é o seu melhor, faça. Mas não traga nada para Deus que seja resto, porque Deus não pode ser enganado pelos que adoram a Ele. Porque a gente vê que o verso 14 diz que eles tinham o melhor, mas eles traziam o pior. O texto diz assim: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor. Preste atenção no que Deus diz: maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, melhor, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso. Eles prometiam as primícias, mas eles traziam o resto. Eles tinham o melhor, mas eles traziam o resto como oferta a Deus. Eles roubavam a Deus nos dízimos e pensavam que Deus não está vendo. E eu te digo para você, a Bíblia diz que quem não dizima é o quê? Então eles estavam roubando a Deus nos dízimos e pensavam que Deus não estava vendo. Ah, pastor, você está falando de dízimo? A Bíblia diz sobre dízimo. E quem congrega comigo sabe que eu não sou de ficar pedindo dinheiro. Dinheiro é seu. Porque eu penso como Ananias. Eu vejo o exemplo de Ananias e Safira. Eles retiveram parte do dinheiro e disseram que estavam dando tudo. Eles venderam um imóvel e foram no templo. Ó, esse aqui é meu dízimo. Só que eles pegou um pedaço. Eles não ofereceram tudo. E quantas vezes nós não traga para o altar de Deus parte, dizendo que está trazendo o dízimo, porque Deus sabe fazer conta. Deus está vendo que o que muitos trazem não é todo o dízimo. O que acontece? Ganha 100. Quanto que ele tem que trazer de dízimo? Quanto? 10 reais. Ganha 1.000. Quanto que ele tem que trazer de dízimo? 100 reais. Ganha 1 milhão. Quanto que ele tem que trazer de dízimo? 100 mil. Mas sabe o que acontece? Não consegue dar dízimo de R$1, que é 10 centavos. Nunca vai conseguir dar dízimo de 1.000, que é 100. Você é fiel no pouco e o muito vai chegar.
Então, nós temos que aprender que Jesus viu que a mulher viúva deu mais que os ricos. Os ricos foi e deu do que sobrou, do que restava. Não, a mulher viúva, pobre, ela deu o que ela tinha. Não estou dizendo, guarde bem, não deturpe o que eu estou falando. Porque tem doido que vende casa, vende carro, vende moto, vende lote para dar o dízimo para a igreja. Eu nunca disse isso e não concordo com isso. Mas, se você está oferecendo para Deus o resto e não as primícias, há alguma coisa errada. Porque o gasofilácio é o termômetro que mede a temperatura espiritual da igreja. Então, olha esse versículo sobre primícias. Provérbios 3, verso 9 ao 10. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações, e os seus celeiros ficarão plenamente cheios, e os seus barris transbordarão de vinho. E diz, meu irmão, não é um mês sim, outro mês não, é todo mês. O que acontece muitas vezes também é a pessoa faz assim, eu já vi isso comigo. Deus é fazer barganha com Deus, né? Eu aprendi com um pregador que ele chama, se não me engano, A.W. Tozer. Ele disse assim: como você vai barganhar com Deus que não precisa de você? Então não traz dinheiro, não faz nada para Deus para barganhar com Deus. Eu até perdi o fio da meada. Obrigado. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim: Senhor, durante um período de 6 meses eu vou dizimar até que o Senhor me abençoe. Aí Deus abençoa, abre a porta, ela para de dizimar. Ela para de contribuir com a obra do Senhor. E eu digo para você, clube de futebol pede dinheiro, não pede? Tem a carteirinha lá do sócio torcedor. Tem ou não tem? Tem gente que dá o dinheiro. Mas quando é para ofertar a obra do Senhor, para que a obra do Senhor cresça e expanda, as pessoas parecem que tem alguma coisa no bolso dela que impede. Crise, todo mundo passa, não passa? Dificuldade financeira, todo mundo passa. Mas eu digo e te desafio: se você ofertar e der ao Senhor nada além das primícias, o Senhor vai te prosperar e te abençoar. Amém? Então, tendo o melhor, eles traziam o pior. Prometiam primícias e traziam o resto. Ananias e Safira diz: ó, está aqui o meu dízimo. Só que não era todo o dízimo. Então, não tente enganar Deus, porque Deus sabe fazer conta, e não traga para o altar de Deus parte, dizendo que é todo o dízimo. Amém? Amém? Amém. Quando fala de dinheiro, todo mundo diz amém, né? A gente é igual aquele ditado assim: só quer ver nós, vosso reino, não é aquele que te perigo. Ah, pastor, Deus não precisa do meu dinheiro. Realmente não precisa. Sabe o que ele não precisa? Ageu capítulo 2 ou 1 diz assim: minha é ouro e minha prata. Toda a riqueza é de Deus. O que Deus quer ver é a sua fidelidade. O que Deus quer ver é a sua obediência à palavra dele. Amém? Porque eles tinham o melhor, estavam oferecendo o pior. É igual eu já recebi muitas vezes, em muitas situações difíceis, as pessoas queriam me ajudar com roupa. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: quando você for fazer alguma coisa para Deus ou para alguém, faz o melhor, não leva essa não. Eu já recebi sacola de roupa e pensava assim: nossa, vamos morrer. Mas as pessoas não olham, parece que não olham assim para o seu porte físico, para o seu tamanho, para a sua largura. Aí eu recebi a camisa que o defunto era menor. Ela vinha aqui assim, ó. Ou então camisa que o defunto era maior. Sapato, só um pé. Sapato rasgado, camisa rasgada. Se não presta para você, por que você vai oferecer para alguém? Então quantas vezes nós estamos fazendo isso com Deus? Para mim não presta, mas para Deus presta. Aí vai ofertar. Eu já falei, teve um tempo aqui no começo da igreja, porque quando está começando a igreja, tem aquelas pessoas que querem ajudar, mas ela não quer ajudar com dinheiro, ela quer ajudar com um móvel velho que está na casa dela. Não serve para ela. Ah, pastor, tem uma mesa ali em casa
Então, eu já recebi muito isso. Agora, um dia eu recebi uma calça que eu gostei dela. Ela nem serviu a calça, mas dentro dela já tinha 300 a 400 reais. Pacotinho em cima da outra como oferta. E eu, aleluia. A calça não serviu, mas o dinheiro vai servir para fazer um reboco na parede aqui, que eu morava lá em Aparecida. Então, meu querido, não traz alguma coisa para Deus dizendo que é tudo, não. Para de querer enganar Deus. Amém? O dinheiro é seu. Você faz dele o que você quiser. Mas, porém, não tente enganar Deus. Se você ler a história, vamos ler a história de Ananias e Safira, Atos capítulo 5, do verso 1. Lembrei da história aqui. Ananias e Safira, um homem chamado, Atos capítulo 5. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si. Sabendo disso, também sua mulher e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro a Ananias: como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não me pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que levou você a pensar tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto. Grande temor apoderou-se de todos os que o ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram o seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, encontrou sua mulher sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi esse mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, então estão à porta aos pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levaram também. Naquele mesmo instante ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, encontrando-a morta, levaram-na e a sepultaram do lado do seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e todos que ouviram falar desses acontecimentos. Amém? Então o texto diz: o dinheiro é seu, você faz dele o que quiser. Mas se você for fazer alguma coisa para Deus, não tente enganar a Deus. Tendo o melhor, trazia o pior. Isso, irmãos, não se adequa só a dinheiro. Amém? Isso se adequa à sua vida, tempo, sua renúncia, sua dedicação a Deus. Tendo o melhor, nós estamos oferecendo o pior. Quantas vezes nós lemos a Bíblia uma vez por semana? Ou quem sabe nem uma vez? Pergunta para o seu irmão, olha no fundo do olho dele e diz assim: você está lendo a Bíblia? Que é isso, pastor? O que é isso, Bíblia? Tendo o melhor, né? Oferece o pior. Tem tempo para ler o jornal, tem tempo para ver o Facebook, o Twitter, o Instagram, tem tempo para ir no shopping, tem tempo para ir numa festa, não é verdade? Tem tempo para dormir, não é verdade? Hoje de domingo, maravilhoso, dia de dormir é domingo, não é? Nós achamos tempo para tudo, mas não achamos tempo para oferecer a Deus. Vamos pular aqui. Se você tem o melhor, não traga o pior a Deus. Outro perigo que estava acontecendo com o sacerdote, com o povo daquela época, na época de Malaquias: o perigo de se honrar mais aos homens do que a Deus. Olha o verso 8 e o verso 9. Diz assim: na hora de trazerem mais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem mais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Então há um grande perigo que nós vivenciamos hoje: o perigo de se honrar mais aos homens do que honrar a Deus. O povo na época de Malaquias tinha mais respeito às autoridades políticas do que ao Senhor dos Exércitos.
E hoje em dia se tem mais reverência diante dos homens do que diante de Deus. Tem-se mais reverência diante dos homens, no falar, no vestir, no agir, na postura. Não é verdade? Quando vai falar com alguém político, a pessoa se prepara. Então o povo estava tendo mais respeito à autoridade política. Eles bajulavam os homens mais do que adoravam a Deus. E eles não tinham coragem de ofertar ao governador o que eles levavam a Deus. Eles honravam mais os homens. E quantas vezes nós somos assim? Nós temos mais reverência diante de autoridades do que diante do Senhor dos Exércitos. Pelo que eu sei, se você for, eu vi uma reportagem, me corrija se eu estiver errado, se você ler, mas foi o senhor, ele entrou num, como é que chama lá do juiz? Num tribunal de sandália baiana. O juiz mandou ele embora, porque é falta de respeito. Quando se vai conversar com alguém, vamos dizer, fazer uma entrevista de emprego, se tem temor, se tem reverência, né? Se adora, bajula aquela pessoa, então a gente pode ver que nós temos que ter respeito, não simplesmente a homens, honrar homens, porque a gente vive uma época de antropocentrismo. Sabe o que é antropocentrismo? É uma doutrina que considera o homem como centro de todas as coisas. Os cultos hoje não são para louvor e glória de Deus, eles são para o homem. E nós temos que ser cristocêntrico, que ao invés de um homem ser o centro das atenções, é Cristo que recebe toda a glória. Então, para os sacerdotes, nessa época de Malaquias, eles estavam levando o melhor, mas para Deus não. E quem sabe você e eu temos mais respeito por autoridades políticas do que pelo Senhor dos Exércitos. Então, nenhum homem na face da terra é mais digno de adoração e respeito do que o Deus que te criou. Nenhum. Pode ser o presidente, pode ser o governador, pode ser o vereador, pode ser quem for, deputado federal, senador. Eles não são dignos de ser adorados, mas aqui eles tinham mais reverência, honravam mais os homens do que a Deus. Pare de honrar homens para receber algo em troca. Tem um ditado que chama assim, QI. O que você entende? Quem indica. Tem muita gente que é uma palavra feia de falar. Não sei se eu posso falar, você entendeu, né? Não? Vou falar? Tem gente que é puxa-saco de homem. Tem gente que fica puxando sardinha para o lado de homem. Fica honrando a homem, bajulando o homem. Para quê? Para ver quando, se aquela pessoa estiver em uma dada posição, se aquela pessoa vai ajudar ela. A minha Bíblia diz, Salmo 118:8, é melhor confiar no Senhor do que confiar nos homens. Aí fica bajulando homens, esperando o favor de homens. Eu te digo que nada, como Deus Jesus disse a Pilatos, olha, tudo que você tem foi dado do céu. Então, se Deus não fizer, não adianta você bajular homens, não adianta você ficar correndo atrás de homens, para que você receba alguma coisa em troca. Dobre o seu joelho diante do Senhor, honre o Deus Todo-Poderoso, que Ele vai te colocar muito mais numa posição mais fácil e mais rápido do que você imagina. E sabe o que acontece quando se bajula homens ao invés de adorar a Deus? Você deve um favor àquela pessoa. E quando você é colocado numa posição, aquela pessoa vai cobrar um favor que ela fez para você. Como que é isso, pastor? Ó, eu vou te colocar lá, mas você vai me ajudar também. Você fica com o rabo preso com aquela pessoa. Então, pare, há um perigo. O povo buscava os favores de Deus, mas não queria agradar a Deus. E quantos estão aqui hoje, sentados, estão buscando os favores de Deus, mas não querem agradar a Deus? Se o governador não se agradava daquela oferta, Deus não se agradaria. Então, o que se busca hoje, sabe o que é? São as bênçãos, e não o abençoador. Hoje as pessoas estão buscando só os favores de Deus, mas ela não quer compromisso com Deus. Vou usar um exemplo bem chulo aqui. Aquela pessoa, aquele homem vagabundo, que não quer nada com a mulher, só quer o favor que a mulher pode dar para ele. Quando a mulher faz o que ele espera, ele corre. Assim é o que acontece com muitas pessoas. As pessoas hoje estão
casa, carro, dinheiro, a bênção financeira. Augusto Nicodemos disse assim: pare de buscar a Deus para subir na vida. Nosso símbolo é uma cruz e não uma escada. Se você está aqui buscando riqueza, você está no lugar errado. Porque o que Jesus que eu prego, ele promete, sabe o quê? Salvação. Ele promete libertação do pecado. É esse o Jesus da Bíblia. Não é esse o Jesus que muitos estão pregando. Ó, vem para a igreja que você vai ficar rico. Vem para a igreja que Deus vai te dar carro, casa e dinheiro. Onde está isso na Bíblia? Jesus nunca prometeu. Ele prometeu uma cruz. Então, pare de buscar a Deus pelos favores. Quem sabe você nem vai voltar mais nessa igreja, dizendo: esse pastor é muito duro. Mas é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. Eu sempre falo e volto a repetir, eu sempre bato nessa tecla, desde quando essa igreja foi fundada. Mateus 6,33: reino e justiça primeiro, as demais coisas serão acrescentadas. Não inverta a ordem. Nós estamos buscando as demais coisas, estamos invertendo a ordem. E quando você inverte a ordem dos fatores aí, parece matemática, né? Deus me livre do tal da matemática. Até beber uma água. Quando você inverte a ordem dos fatores, buscando só os favores de Deus, quando você receber os favores de Deus, o que vai acontecer? Você vai embora. Já vi muitas pessoas entrando aqui buscando favor de Deus, bênção de Deus. A gente ora, Deus faz milagre, porque é Ele que faz. A pessoa recebe o milagre e vai embora, porque ela não quer compromisso com Deus. E aqui o povo buscava só favor de Deus, mas não queria agradar a Deus. Pergunta para o seu irmão: você quer os favores de Deus ou agradar a Deus? Isso é um grande problema, né? Só os favores de Deus. Outra coisa, o perigo de se oferecer a Deus um culto inútil. O verso 10 diz assim: se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas. Então aqui Deus prefere uma igreja fechada do que oferecer um culto hipócrita a Ele. Então Deus, quando Ele não tem prazer no ofertante, Ele não aceita a oferta. O verso 1 de Isaías 13 diz assim: não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. Então, se Deus não tem prazer em você, oferta nenhuma vai apaziguar a Deus. Outro perigo, eu já encerro logo. Diz assim: o perigo de se enfadar do culto divino. Verso 13, leia comigo. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda. Verso 13. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o perigo de se enfadar com o culto. O que é isso? Quando nós desprezamos o culto a Deus, isso que está acontecendo aqui, nós sentimos canseira, nós não sentimos alegria, porque a pessoa que ela está vivendo em desobediência e pecado a Deus, o culto para ela parece que é uma canseira, demora a passar. A pessoa não tem prazer no culto, ela fica enfadada do culto, nada do culto agrada a ela. A mensagem cansa, a música perturba ela, a mensagem perturba, o louvor parece ser enfadonho, né? É aquela situação, a pessoa fica enfastiada, ao invés do culto ser um deleite, se torna um tormento. Aí fica: ai meu Deus, o que eu vim fazer aqui hoje? Oh meu Deus, tinha que ser logo hoje. Oh meu pai, esse pastor não cala a boca. Ai que mensagem chata. Ai meu Deus, eu quero ir embora. Então o salmista disse assim: alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. E hoje eu vejo que parece que não tem mais aquela alegria no ajuntamento do povo de Deus. O povo parece que está se cumprindo a profecia que diz: o amor está se esfriando, a iniquidade aumenta, o amor está esfriando. Aí parece que não há alegria do povo de Deus se juntar, se reunir, estar junto, um
vir à igreja está te enfadando, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Se vir à igreja ouvir uma palavra que é santa, que é pura, que é divina, está sendo um fardo para você, tem alguma coisa errada com a sua vida espiritual. Tem alguma coisa errada, porque o salmista diz: alegrei-me. Então, quando você tem que contar nos dedos, domingo está chegando, eu vou para a igreja. Mas chega domingo, dá um sono, dá um cansaço, bem na hora de vir para a igreja. Dá ou não dá? Levanta a mão. Não é? Aí você ficou o dia inteiro ligado no 220, mas deu 6h30, 7 horas. Aí vem as desculpinhas, argumenta, racionalização. Ai, não vou para a igreja esse domingo não. Por que você não vai para a igreja? Trabalhei a semana inteira, domingo é dia de descanso, né? Vou descansar no Senhor. A Bíblia diz assim: não deixe de congregar como é costume de alguns. Então há um grande perigo de se enfadar com o culto divino a Deus. Se a mensagem está te cansando, se o culto nada te agrada, tem alguma coisa errada. Uma vez teve um grupo de pessoas que congregou aqui comigo, que o louvor não estava agradando a eles, estava ficando enfastiado das músicas do louvor. O culto estava sendo uma canseira lá no louvor. Aí eu vi um murmurinho. Chegou até meus ouvidos, meu irmão falou assim: pastor, esse louvor canta as mesmas músicas todo domingo. Não estou gostando, não tem como mudar, não. Aí eu falei: no primeiro culto que teve depois da reclamação, eu falei no microfone. Falei assim: deixa eu te dizer uma coisa. Primeiro, o culto não é para você. Ou seja, as músicas não são para te agradar. Ponto. Em outras palavras, se você gosta ou não, o problema é seu. Segundo, quer ouvir a música que você gosta? Compra o DVD do cantor que você gosta. Você vai ouvir a música dele até você cansar, até você enjoar. Aí os irmãos pensou que aqui era boteco. Toca Raul aí, toca essa. Não, irmãos, aqui nós somos direcionados pelo Espírito que eles escolheram. É Deus conosco. Então, se o culto está te enfadando, se você está sem motivação para vir à igreja, tem alguma coisa errada. Eclesiastes capítulo 18, se eu não me engano, diz assim: o que se isola busca os seus próprios interesses. Paulo, lá em 1 Coríntios, ele diz assim: que nós somos um corpo. Olha para mim, nós somos um corpo. O corpo tem vários membros e cada membro tem a sua função no corpo de Cristo. Aí, quando você deixa de exercer a sua função no corpo de Cristo, está faltando algum pedaço. Tem ali a irmã Sueli, levanta a mão, moça, a mão machucada, levanta a mão machucada. Aí, vou usar o exemplo dela. Tem dificuldade, não tem, irmã, de fazer algumas coisas rotineiramente com a mão machucada, não tem? Por quê? O corpo dela tem vários membros, cada membro tem uma função. Ela está com uma mão machucada. Então, o culto, quando nós desprezamos ele, nós sentimos canseira, desprezo, quando nós não sentimos alegria. Deu para entender? Então, quando desprezamos o culto, nós recebemos completo repúdio de Deus. Sabe o que Deus disse para o povo? Que ele rejeitava a oferta e o ofertante, que ele rejeitava o ofertante e a oração do ofertante. Deixa eu te dizer uma coisa: quando a sua vida e a minha vida está errada com Deus, a nossa oração não tem sucesso. Se você está orando e Deus não está te respondendo, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Amém? E eu vou para o último perigo com relação ao culto, que é o perigo de se limitar a Deus. Porque aqui o povo de Israel foi chamado por Deus, mas eles não aceitaram, porque a Bíblia diz assim: veio para os seus, mas os seus não receberam. Deus veio para Israel. Parece que a menininha está fazendo mais sucesso que a minha pregação.
A Júlia, né, Júlia? Não é nada com ela não, mas é com quem está ouvindo a mensagem. Não é nada com ela não, ela é bênção. Tá bom? Pode deixar ela quietinha. Do jeito que ela está, ela é menina. É só para chamar a sua atenção. É porque parece que ela chama mais a atenção do que a palavra que está sendo pregada. Ela é bênção, viu, mamãe? Ela é bênção. Amém? Eu amo você. Eu sou boca dura. Eu amo você. Mas o meu papel de pastor é te chamar a atenção. Porque sabe por quê? Deus chama a minha. Funciona assim, ó. Deus chama a minha atenção e eu chamo a sua. Eu me lembro bem da história. Deixa a história para depois, vamos voltar para a palavra. Então, perigo de se limitar ao poder de Deus. Porque Israel, eles não aceitaram o plano de Deus. Veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus o poder de serem chamados filhos de Deus. E deixa eu te dizer uma coisa: quando você e eu deixamos de cumprir os propósitos de Deus, Ele vai levantar outro para ocupar o nosso lugar. Na obra de Deus não tem ninguém substituível. O louvor sabe o que eu estou falando, né? O que aconteceu. O Ivan veio aqui e não foi por acaso o bichinho. Então não tem ninguém substituível. Se eu acho que eu prego bem e não faço a vontade de Deus, Deus me tira e coloca outra pessoa. Porque Deus não precisa de nós, nós precisamos dele. Deus não precisa do nosso culto, nós precisamos adorar a Deus. Então, se não cumprirmos a nossa missão, Ele remove o nosso candeeiro e chama outro para ocupar o nosso lugar. Se eu me calar, as pedras vão clamar. Se você se calar, Deus vai colocar outro no seu lugar. Se você não cumprir com a vontade de Deus, Deus vai colocar outro no seu lugar. E olha o que eu digo para você: que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Ele não usou a mula de Balaão. A mula de Balaão não falou com Balaão. Se Ele usou uma mula, por que Ele não pode levantar outra pessoa? Se aquele que foi chamado não quer ser usado por Deus. Então eu digo para você: quando você deixa de cumprir o propósito de Deus, Ele vai levantar outra pessoa para ser colocada no seu lugar. E eu espero que você cumpra o propósito de Deus. Ofereça o melhor, porque Deus te chamou, segundo a Bíblia, antes de você nascer. No ventre da sua mãe, Deus já tinha te escolhido. Eu digo com toda a autoridade: Ele não abre mão de você. Por mais que você tente fugir como Jonas, por mais que você tente se esconder como Eliseu se escondeu, como Elias se escondeu na caverna, Deus não abre mão de você. Porque Ele te ama muito e Ele tem um projeto muito grande em você e através de você. Então não limite o poder de Deus. Não deixa Deus levantar outro no seu lugar. Ele quer usar você. Atos 16:31 diz assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você quer que a sua casa sirva ao Senhor? Comece você primeiro servindo a Ele. Você servindo a Ele, outros vão vir porque você está servindo a Ele. Amém? Coloque-se de pé, por gentileza. Nós vamos estar orando em nome de Jesus, pedindo que o Senhor nos abençoe e nos ajude a oferecer um culto agradável a Ele. Amém? Aleluia. Então Jesus, Ele te ama. Se você está perguntando como o povo de Israel perguntava: por que o Senhor tem me amado? O Senhor diz que me ama, mas eu estou passando por dificuldade. Amém? Honre ao Senhor com tudo que você tem, com tudo que você é. Ofereça a sua vida como um sacrifício vivo, santo, agradável, suave a Deus. Adore ao Senhor com o que você é e com o que você tem, porque Ele é santo e Ele quer que você dê o seu melhor a Ele. Amém? Então nós vamos orar e vamos dizer: Senhor, eu não quero oferecer mais o resto, quero oferecer minhas primícias, minha vida. Amém? Se você tem o melhor, me oferece o melhor algo está aí. Nós vamos fazer uma reflexão hoje e vamos pedir que o Senhor nos ajude a ser crente, a ser cristão. Pai, eu quero em nome do Senhor primeiro te adorar, porque nós vimos nesse texto de Malaquias capítulo 1 que, ó Deus,
Deus, havia muita irreverência, superficialidade, havia muita falta de temor, de tremor diante do Senhor, dos sacerdotes que faziam a obra do Senhor sem andar com o Senhor. Eles estavam longe do Senhor e o Senhor os repreendeu e eles retrucam, eles questionam o Senhor, eles argumentam com o Senhor e não aceitam, Senhor, a repreensão. Quantas vezes nós somos assim, ó Pai? Um coração duro, um coração obstinado, um coração teimoso, um coração que questiona tudo e todos, um coração que não te obedece, um coração que só quer os teus favores, mas não quer agradar ao Senhor, um coração que quer só as benesses, as bênçãos, mas não quer o abençoador. Quantas vezes, Pai, nós somos como sacerdotes e o seu povo naquela época de Malaquias. Eles tinham, ó Deus, o melhor e ofereciam o pior. Eles ofereciam, Senhor, dentro do melhor. Eles ofereciam o animal cego, coxo, doente, o dilacerado, o defeituoso, a carniça, e diziam para os senhores que servem, mas eles tinham o melhor. E quantas vezes, ó Deus, nós estamos tendo dessa forma, tendo, ó Deus, prometido as primícias, nós estamos trazendo os restos, e nós aprendemos aqui que o Senhor não é Deus de resto. Ó Deus, nós aprendemos aqui que Ananias e Safira retiveram o Senhor uma parte daquilo que eles tinham e disseram que eles estavam trazendo tudo ao Senhor. Ó Deus, quantas vezes nós estamos trazendo ao Senhor alguma coisa, estamos dizendo que é o melhor e o Senhor sabe que não é o melhor. Quantas vezes, Pai, nosso coração está afastado do Senhor, sabemos o que é certo, mas porém não fazemos, e a tua palavra diz que quem sabe o que tem que fazer e não faz, ele comete pecado contra o Senhor. Quantas vezes, Pai, nós honramos mais os homens do que ao Senhor, honramos mais os homens no vestir, no falar, ó Deus, no se portar, ó Deus, diante dos homens, do que diante do Senhor. E ó Deus, o nosso coração se afasta, o nosso coração vai se apostatando da fé e vai deixando, ó Deus, as coisas do Senhor de lado. Ó Deus, muitas vezes nós temos o melhor tempo para te oferecer, mas só oferecemos, ó Deus, 15 minutos, 5 minutos, porque nós nos envolvemos tanto, Senhor, com tantas coisas e tentamos racionalizar como o povo do Senhor, dizendo: ah, eu trabalho muito, ah, eu tenho filho, ah, eu tenho a minha empresa, ah, eu tenho tantas coisas a fazer, eu não tenho tempo de sobra. Tem misericórdia de nós, Senhor. Estamos oferecendo ao Senhor o que não presta. A tua palavra diz que o sacerdote, ó Deus, oferecia só o que sobrava. E quantas vezes nós estamos tendo essa atitude errada, Senhor, no nosso coração? Que o Senhor nos ajude a ter reverência, postura diante do Senhor, porque muitas vezes o Senhor sabe, ó Deus, o que muitas vezes estamos fazendo, e muitas vezes fazemos, ó Deus, ó Pai, sem reverência. Quantas vezes, Pai, temos faltado reverência? O Senhor é Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor não é um homem qualquer, o Senhor, ó Deus, é digno de glória, é digno de honra. E quantas vezes, Pai, nós não tratamos o Senhor com devido respeito? Como a tua palavra diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe do Senhor. Quantas vezes falamos palavras bonitas para o Senhor, dizemos que te adoramos, dizemos que te amamos, dizemos que precisamos do Senhor, mas o nosso coração e a nossa atitude está longe do Senhor. Se o Senhor não aceitar a nossa vida, o Senhor não aceita a nossa oferta. Se a nossa vida, ó Deus, lá fora, no dia a dia, no cotidiano, não é uma vida que dá testemunho do Senhor, de luz e de das trevas, quando formos oferecer um culto ao Senhor, será um culto hipócrita, vazio.
E quantas vezes nós estamos oferecendo ao Senhor um culto vazio, desprovido de testemunho. As pessoas lá fora não se convertem ao Senhor porque a tua igreja não dá testemunho. Porque ao invés da tua igreja dar testemunho, a tua igreja escandaliza cada vez mais o nome do Senhor. E muitos se afastam do Senhor, porque não vê em nós, Pai. Não vê em nós, a igreja do Senhor, ó Deus, um testemunho digno. E quantas vezes, Senhor, o nosso testemunho é vazio, é desprovido de Bíblia. Oh Espírito Santo, tem misericórdia de nós. Quantos aqui, ó Deus, se juntaram, ó Deus, essa noite buscando só os favores, buscando só os teus favores, Pai, buscando só a porta aberta, a volta do namorado, buscando, Senhor, favores desta terra, onde a traça e a ferrugem vão corroer, onde o ladrão e o salteador vão roubar. Alabagaço, benefacar. A orientação da tua palavra é ajunta tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão e o salteador não rouba. A orientação da tua palavra é onde estiver o seu coração, aí estará o seu tesouro. E o nosso tesouro muitas vezes está nas coisas dessa terra. Nós não nos preocupamos em oferecer um culto santo ao Senhor. E muitas vezes, Pai, a nossa vida durante a semana é tão desprovida do Senhor, é tão vazia do Senhor. Não buscamos ao Senhor a levantar, a damagato decai, a nossa maior preocupação é levantar, Senhor, é colocar o celular para carregar, é ver se o celular tem bateria. A nossa maior preocupação, Senhor, é ver se tem alguma mensagem nova. Andar serve a nossa maior preocupação é essa, Senhor. Não nos preocupamos em oferecer a Deus o melhor ao Senhor logo pela manhã. E essa tem sido a nossa vida. Esse tem sido o nosso culto. Um culto desprovido de Bíblia. Um culto, Senhor, vazio. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Começa comigo, Senhor. Tenho oferecido e feito ao Senhor muito pouco. Muito pouco, ó Deus, pelo que o Senhor aí fez na minha vida. Eu quero fazer mais ao Senhor. Tudo que eu sou e tudo que eu tenho, mais uma vez eu entrego a Ti, eu consagro a Ti. Seja bens, seja a minha família, seja os meus filhos, seja o meu casamento, eu entrego ao Senhor. Tudo é teu. Porque a Tua palavra diz, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Tudo é teu, Jesus. Tudo é teu. Tudo é teu. Nós estamos nos preocupando muito, Senhor, com o que vamos comer. Estamos nos preocupando muito com o que vamos calçar, com o que vamos vestir. E nos esquecemos de buscar o Teu reino, de ler a Tua palavra, de adorar ao Senhor, de andar em santidade. Perdoa-nos, Pai. Em nome de Jesus, nos perdoa. Perdoa essa igreja. Perdoa o ministério Crescer em Cristo pelos pecados que este ministério tem cometido ao Senhor. Perdoa, Pai, pela falta de entusiasmo, ó Deus, ao culto ao Senhor. Dai caso de rei. Perdoa, Pai, porque muitas vezes achamos que fazemos muito vir à igreja no domingo. E quando vem, ó Deus, conseguimos vir à Tua casa, o culto parece uma canseira. Fica
Só dificuldade ao passo. Somos hipócritas, Senhor. Somos falsos, somos mentirosos. Araicai sobre biaço e ande creia, sete ande cantará. Alamande carabaço e ande cai, creia, se agai, condessábia. Não deixe o teu povo desistir, buscar o Senhor. Oh Jesus, o profeta Isaías disse: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Devemos invocar o Senhor enquanto o Senhor está perto. E esse tempo se chama hoje. Buscai ao Senhor, porque hoje é o dia da tua salvação. Oh Pai querido, tem misericórdia de nós. Muitos estão nos dizendo como